Amigos da Ideia do Jogo, quero fazer um breve comentário sobre a reunião de ontem do Conselho, cuja pauta era a apresentação do demonstrativo de contas do terceiro trimestre e a aprovação de uma auditoria para checar as contas do clube durante todo o exercício. Bom, essa auditoria foi aprovada por unanimidade, né, e não poderia ser diferente. E com o comentário do Conselho que contratasse uma empresa que tivesse um currículo de referência, né? Não uma empresa desconhecida. Eu só não sei se o Vitória vai ter dinheiro para pagar a auditoria. Mas sobre o demonstrativo de contas, os resultados são, vamos dizer assim, provisórios, porque o Conselho não teve tempo de analisar, porque o demonstrativo foi apresentado na reunião, certo? E deveria ter sido apresentado antes. Mas como resumo disso, desse encontro, muita pressão sobre o presidente, pressão quase insuportável, certo? Inclusive do vice-presidente do Conselho, que teve uma atuação firme, o Robson, quando disse ao presidente que a gestão dele tinha acabado, quando ele autorizou a saída do time do Vitória naquele Bavi. Foi muito feliz a intervenção do vice-presidente do Conselho. O presidente do Conselho saiu da sua posição de parceiro da gestão, que ele é desde a eleição, e ficou em cima do muro e entregou o presidente às feras e deixou que o Conselho decidisse. Bom, o Conselho entrou com algumas reivindicações, alguns protocolos, e os dias subsequentes irão demonstrar qual é a atitude do presidente do Conselho. O que ficou muito claro na análise desse balancete do terceiro trimestre, a maquiagem das contas, né? Aparece um superávit de 2 milhões, mas analisando as contas verifica-se de que houve uma renegociação da dívida do IPTU com uma economia de 18 a 20 milhões, e a gestão do clube considerou essa economia, que não tinha sido realizada ainda, porque é um acordo novo, certo? No balanço anterior aparecia esse passivo de, acho que de 18 milhões, e eles fizeram uma renegociação que deveria ser feita, né? Inclusive esses números Manuel Matos já vinha negociando antes de sair. Eles foram, negociaram com a prefeitura, só que transformaram o ganho de negociação em lucro inexistente, porque o acordo tinha acabado de ser assinado. E pegaram esse lucro e distribuíram em várias contas do clube, transformando um passivo contábil gigantesco num lucro contábil de 2 milhões de reais, né? Isso é muito grave. E as pessoas que acompanharam a apresentação desse balancete constataram que houve essa maquiagem nos números do Vitória, né? Uma das questões graves que vem se arrastando ao longo do tempo é a questão do Conselho Fiscal. O presidente do Conselho Deliberativo, de uma forma irregular, numa determinada reunião do Conselho, que eu não me lembro a data, depois de perder 2 membros do Conselho, Sobreira e eu acho que Adriano Rangel, o Estatuto prevê de forma clara que somente com a eleição direta essas vagas têm que ser ocupadas. E, no entanto, o presidente do Conselho tomou uma decisão numa reunião do Conselho de colocar Adriano Vieira como presidente, e todas as ações do Conselho Fiscal a partir daí estão irregulares, sabe? E isso é muito grave. O Vitória chega ao final do ano nesse caos técnico, administrativo, financeiro e fiscal. Porque se tentou uma manobra de se utilizar conselheiros do clube no lugar das vagas do Conselho Fiscal. Imagine, senhores, o próprio Conselho se rebelou, não aceitou, e o presidente do Conselho precisa urgentemente convocar novas eleições para dar transparência e legalidade às ações do Conselho Fiscal, que hoje se resumem a 3 membros. E o Estatuto prevê um mínimo de 5 membros. Então, fica esse comentário de mais esse absurdo na questão
dos órgãos diretivos e de fiscalização do clube, né? O que ficou muito claro é que, se o presidente do conselho reclamava de falta de materialidade nos últimos requerimentos que ele recebeu de grupos de conselheiros, agora ele sobra materialidade, pelo meu modesto entendimento, né? A gestão temerária está caracterizada em vários dos seus pontos na apresentação desse balancete, né? O orçamento estourado, o caixa zerado, certo? Antecipação de receitas indevida, né? E empréstimos tomados no mercado, né? Então agora o presidente do conselho está com a bola para a convocação da AGE. Espero que ele cumpra o seu dever.